Boa tarde, teleinternautas. Estamos aqui estreando mais um programa na UpTV. Um programa que vocês vão curtir bastante, porque nós vamos falar sobre saúde. O programa se chama 100% Saúde. E quem vai comandar esse programa junto comigo aqui vai ser o Dr. Gleidson Cunha, ele que é quiropraxista e também palestrante nessa área de saúde, aqui ao meu lado. Muito boa tarde e parabéns, sucesso, né, para esse novo programa na UpTV, que vem já, é um sonho já de muito tempo, a gente poder discutir, alertar a população sobre diversos aspectos aí voltados para a saúde, né, Dr. Gleidson? É isso aí, Liliana. Queria primeiro desejar as boas-vindas a todos os teleinternautas, né? E dizer que a gente idealizou esse programa, estamos juntos para trazer saúde para toda a população. E a gente vai discutir sobre diversos temas. A gente também está aceitando sugestões de todos os internautas para a gente discutir temas que sejam interessantes a vocês, né? E é isso. A gente está hoje aqui com grandes profissionais na área da saúde e a gente vai gerar um Bate-papo aí, debate, né? um bate-papo bem legal, né, sobre saúde, né, sobre a multidisciplinaridade, sobre as diversas profissões aí, todos trabalhando junto em prol do bem comum, né, da saúde humana. Então vamos apresentar os nossos convidados dessa tarde, o primeiro programa, estreia do programa 100% Saúde aqui na UpTV, começando pela minha grande parceira, queridíssima doutora Olga Inês Tersari, ela que é psicóloga e também mantém um programa aqui falando sobre ajuda emocional. Muito boa tarde, doutora Olga, é um prazer você fazer parte desse time, né, que começa a partir de hoje aqui. Nossa, estou muito feliz de poder participar. Para mim é uma honra poder fazer parte desse programa e poder trazer informações realmente de qualidade para as pessoas, para que elas tenham bem-estar, saúde, porque o objetivo nessa vida é nós sermos felizes. E não dá para ser feliz sem saúde, não Isso é? mesmo. Bom, ao lado dele, Teco Martins, ele é head coach, também trabalha na parte do CrossFit 198 e também vem falando sobre a importância, né, das atividades físicas aí. Boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. boa sorte, né, nessa nova empreitada, né? Obrigado, Teco. É muito importante a gente que trabalha com atividade física e com saúde de uma forma geral. A gente acredita no trabalho como uma missão mesmo, de ser um catalisador de mudança na vida das pessoas e tentar gerar essa mudança de uma forma positiva, mudar não só os hábitos, mas o comportamento de vida de uma forma geral. Então, o que eu puder fazer para contribuir para o programa, estou à disposição. É isso daí. E ao lado dele, Henrique Zola, ele também que é head coach, que ele trabalha aqui em São Caetano, SV São Caetano, e também faz um trabalho muito importante na área de esportes, né, de atividades físicas, também vem contribuir com seu conhecimento, com a sua experiência nesse programa de hoje. Olá, boa tarde. Também estou à disposição Boa tarde. para a gente estar desenvolvendo a união entre as áreas, envolvendo as áreas interdisciplinares em relação a tudo que a gente pode evoluir em relação ao esporte, em relação à prática esportiva, à atividade física, em prol de uma coisa que é a promoção de saúde e qualidade de vida. Perfeito. Isso mesmo. E agora, então, vamos começar falando um pouquinho do Dr. Gleidson, né? Ele que vai estar no comando desse programa, conhecer um pouquinho do trabalho dele. Ele que é quiropraxista, ele está aqui hoje no comando através por meio de uma entrevista que ele veio daqui na UpTV, uma entrevista que fez muito sucesso, que criou muita curiosidade, porque a quiropraxia ela ainda é uma coisa muito nova ainda hoje, muita gente não sabe, não conhece, existem muitos tabus, muita gente fala e não sabe bem o que é. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esse trabalho, né? O que é a quiropraxia, Dr. Gleidson? É isso aí, Liliana. Pessoal, então, o que é a quiropraxia, né? Eu sou formado pela Universidade Anhembi Morumbi, né? Hoje, atualmente, no Brasil, a gente tem apenas 2 cursos de graduação, curso de bacharelado em quiropraxia, que é oferecido pela Universidade Anhembi Morumbi, e mais uma universidade do Rio Grande do Sul, que chama Fevale, né? Essas 2 universidades, elas fizeram um convênio com faculdades norte-americanas, né? São as 2 maiores faculdades que tem nos Estados Unidos, que dão o curso de quiropraxia. Trouxeram esse curso para cá no ano de 2000 e atualmente a gente está indo para a 17ª turma de quiropraxistas. São aproximadamente 1.200 profissionais espalhados pelo Brasil. A maior concentração, obviamente, aqui na região sudeste,
né, e na região sul do país. O curso de quiropraxia é um curso de 5 anos, né? Então tem uma vasta grade curricular, né? Não é Que para qualquer um, engloba, né? com certeza. São 2 anos de matérias básicas na área da saúde, né? Assim como os nossos colegas aqui também tiveram psicologia na educação física, né? Então esses 2 anos são matérias básicas e os 3 últimos anos são matérias específicas de quiropraxia e 1 ano dentro do hospital da Embi Morumbi, diagnosticando essas alterações no sistema neuromúsculo-esquelético, que eu vou explicar legal para vocês entenderem, né, por que é tão complicado as pessoas entenderem o que é a quiropraxia, né? Exatamente. Agora, a gente sabe que, a gente ouve falar que muitos profissionais se dizem, né, que são quiropraxistas hoje e acabam lesando muitas pessoas, muitos pacientes hoje em dia, porque não tem essa preparação que você teve, né? Como saber, né, como a pessoa encontrar realmente o verdadeiro quiropraxista dentro dessa população, dentro desses profissionais? Como a gente ter a certeza que está nas mãos de um bom profissional? Bom, então não é muito difícil a gente entender uma coisa. As pessoas elas precisam de uma formação para você poder elaborar um diagnóstico a respeito de uma alteração no funcionamento do organismo. Você precisa passar por um curso, né, de graduação. A psicologia, a educação física, todos esses profissionais, a medicina, a fisioterapia, todos esses profissionais eles vão diagnosticar alterações no funcionamento do corpo humano, né? A psicologia vai trabalhar na parte emocional, na parte mental. A educação física vai contribuir com o fortalecimento dessa estrutura mecânica do nosso corpo, a parte músculo-esquelética também, né? Vai organizar essas atividades para que as pessoas não se machuquem, para que as pessoas tenham uma boa estrutura mecânica bem trabalhada, né? O objetivo é você melhorar a saúde, né? Então, tem vários profissionais aí que podem acabar machucando as pessoas por falta de conhecimento, né? Por não ser especialista numa área. Então, a quiropraxia é uma profissão nova, né? Relativamente nova aqui no Brasil, porém nos Estados Unidos ela nasceu em 1895. Né? Então já temos aí praticamente 122 anos de profissão. E a quiropraxia ela vem se tornando uma das profissões mais renomadas no futuro, porque ela faz algumas coisas aí que ficaram meio que uma lacuna, né, que existe das profissões, né? Então, o que o quiropraxista tem que fazer? Qual que é a função do quiropraxista na saúde humana, né? O quiropraxista ele diagnostica basicamente alterações sobre a estrutura mecânica do corpo, né, do corpo humano. A estrutura mecânica seria os ossos, né? Os músculos estão ligados nos ossos, produzindo movimentos, e esses músculos eles vão sustentar o nosso corpo, né? Então, a coluna é a estrutura mais complexa que a gente tem no nosso corpo, a estrutura mecânica mais complexa. São 24 vértebras que se movimentam, né? O número de vértebras são 33, porém apenas 24 delas se movimentam, e tem algumas vértebras que são fusionadas aqui na parte de baixo da coluna. O que faz a coluna, então? O cérebro está dentro do crânio e ele produz as informações neurológicas, né? São as sinapses elétricas, né? Correntes elétricas que passam dentro da medula, e as sinapses químicas, né? Que são ligações de neurotransmissores, ligações dos neurônios que vão fazer com que todas as células do nosso corpo se organizem, né? Para produzir o efeito esperado de cada tecido do corpo humano. Então, o coração é um conjunto de células que estão trabalhando para que o músculo não pare de se movimentar. Ejetando sangue, esse sangue vai correr pelas veias e as veias vão levar todo o nutriente necessário para que essas células estejam vivas, né? Tudo isso é controlado pelo sistema nervoso central. O sistema gastrointestinal nada mais é que, entre aspas, uma usina, né? Que ela vai desmontar, né, todo aquele bolo alimentar e ele vai transformar nesses nutrientes para que as células se alimentem, né? Então, tudo acontece porque o cérebro ordena, né? O cérebro ele é o grande orquestrador, ele é um maestro. Ele vai ditar o ritmo de funcionamento do nosso corpo. Então, se esse sistema não estiver funcionando bem, o nosso corpo ele vai ter problemas, né?
E como que esse sistema funciona bem? Ele tem que funcionar livre de interferências. São interferências que vão acontecer nesse sistema. Por exemplo, uma vértebra que desalinha na região torácica, ela vai comprometer um segmento por onde está saindo um nervo. Se esse nervo, o órgão-alvo dele é um pulmão ou um coração, a longo prazo, esses tecidos vão ser danificados, né? Não é uma coisa que vai acontecer de a vértebra desalinhou e a pessoa vai ter um problema, né? Não, isso acontece, isso demora um tempo. Por quê? Aquele segmento vai ser prejudicado. Então, a quiropraxia ela é uma profissão essencial, ela é fundamental para a saúde humana. Todas as pessoas precisam ser avaliadas por um quiropraxista para que elas tenham uma vida mais produtiva, né? Para que essas degenerações que acontecem na coluna, os bicos de papagaio, hérnia de disco, estenoses de canal, formigamento nas pernas, nos braços, cansaço, dificuldade de concentração, tudo isso pode estar ligado diretamente com a coluna. E o objetivo do programa 100% Saúde é trazer os profissionais especialistas em cada área para... Eu vou falar um pouco do que é essa alteração, de como acontece a alteração, só que eu preciso dos especialistas em cada área para que eles expliquem com mais propriedade. Exatamente. Né? Mesmo porque eu sou um quiropraxista, eu me formei em quiropraxia, e as outras áreas elas estão aqui para a gente respeitar. Esse complemento, é isso mesmo. Os complementos das áreas, né? Então, eu queria falar com a doutora Olga. A doutora Olga, ele está comentando aí que uma coisa depende da outra, né? O que na verdade, a parte emocional compromete a saúde, né? O que precisa para a gente realmente buscar esse 100% de saúde, especialmente na sua área de psicologia? A forma como você lida com as situações e com os eventos do seu dia a dia pode gerar mais ou menos estresse, a maneira como você é educado, a maneira como você é tratado pelos seus pais, aquilo que você aprende enquanto criança. Então, por exemplo, se você é uma criança que vem de uma família onde a família é muito crítica, então os seus pais passam o tempo todo criticando você, você começa a se sentir um nada. Porque a criança ela tem dificuldade, digamos, de conseguir corresponder àquilo que os pais esperam dela. Então, ela vai crescer numa postura mais fechada, a autoestima dela vai diminuir. Isso vai interferir diretamente na postura do corpo dela e isso vai trazer problemas de coluna, com certeza, no futuro. Né? E sem contar que essa tensão toda que ela vai produzindo vai gerar estresse, e esse estresse também vai interferir, porque o corpo é uma coisa só. Né? Não é só a cabeça separada do corpo, o corpo é separado, físico é uma coisa, não, está tudo interrelacionado. Então, o problema maior que eu vejo, né, na questão da saúde do emocional é a maneira como você encara e lida com as situações do dia a dia. É isso que faz a diferença entre a saúde e a doença. Agora, a psicologia, a gente percebe que as pessoas estão começando a ter um pouquinho mais de abertura, né, para buscar ajuda profissional, porque Sim. antes existia um tabu muito grande, um medo, né, um preconceito, na verdade, né? Psicólogo é coisa não para doido, Exatamente. Né? Hoje você tem sentido essa tendência, assim, das pessoas realmente tirar esse medo da frente e realmente buscar ajuda? O que eu percebo é que muitas pessoas têm buscado ajuda, mas o preconceito ainda existe. Ainda. Ele é menor em muitas camadas da população, ele já desapareceu, mas em outros lugares eu percebo que as pessoas têm muito preconceito. Então, assim, não, psicólogo é coisa para louco. Imagina, problema emocional, eu tenho que resolver. Então, quando você tem uma dor, você não resolve, você procura o médico. Uhum. Por que quando você tem um problema emocional e você não pode resolver sozinho, não tem condições, por que você não pode procurar alguém que possa te ajudar? Essa é a função do psicólogo, é abrir o caminho para você vencer os obstáculos que te impedem de ser feliz. O Dr. Gleidson falou um pouquinho da formação, né, dessa questão de você realmente ter estudo, ter experiência, buscar esse conhecimento, né? Eu queria que você falasse sobre você mesmo. Há quanto tempo você já atua nessa área, né? E que tipo de formação que você foi buscar para que realmente você hoje pudesse ter tantos anos aí, tantas experiências incríveis? Eu sou formada pela Universidade de São Paulo.
já tenho a formação há mais de 32 anos e sempre atuando na área como psicóloga e ao longo desse caminho estudando sempre, né? Eu penso que ser psicólogo é você estudar o tempo todo, porque principalmente na questão do cérebro, pesquisas acontecem todo dia e novos paradigmas, enfim, é uma coisa que você tem que estar sempre estudando. Então, além da minha formação como psicóloga, tenho várias especializações, tanto na questão como nutróloga, na questão de emergências e desastres, na psicoterapia breve, porque uma das coisas que eu sempre busquei desde o início da minha formação é a pessoa que vem para o meu consultório, ela vem com um problema, ela está sofrendo. Então, de que maneira eu faço ela superar esse sofrimento no menor tempo possível? Porque o sofrimento é uma coisa que, digamos, causa muito mal-estar para a pessoa. Então, até então, lá atrás, existia uma técnica dentro da psicologia que você fazia terapia praticamente todo dia. Você é o psicólogo, fazer uma sessão todos os dias. Hoje em dia é impossível. Era um intensivo. Né? Não dá para... assim, quando eu ouço pessoas dizendo, eu faço terapia há anos, eu falo, como assim? Nós temos outras coisas para fazer, além de buscar um psicólogo e fazer terapia. Claro, o autoconhecimento ele é infinito. Então, você fazer terapia para se conhecer, ok. Mas pensando naquelas pessoas que têm problemas emocionais e que sofrem com esses problemas, o quanto antes nós solucionarmos, melhor. Então, eu sempre busquei, uma das coisas que eu sempre fiz é buscar novas técnicas, novas formas, novos caminhos para que as pessoas possam resolver os seus problemas e terem uma vida plena e feliz. E qual assim, a importância que você vê dessa ligação entre as especialidades? Aqui, como a gente está propondo agora aqui no programa. A interdisciplinaridade ela é fundamental. Por exemplo, pessoas que vêm para o meu consultório com um nível de ansiedade elevado, estressadas, elas precisam de uma atividade física. Elas precisam fazer uma atividade física para descarregar essa tensão. Pessoas que muitas vezes vêm para o consultório porque o médico disse que ela sente muitas dores. Então, não adianta ela simplesmente, por exemplo, fazer um trabalho de colocar os órgãos dela no lugar. Né? Eu não sei exatamente a expressão, como é um que mecanismo é em aí, né? quiropraxia. Exatamente. Então, não adianta, porque se ela continuar com as causas que trazem essas dores, ela vai desequilibrar tudo logo em seguida. É verdade. Eu, antes de ser quiropraxista, eu trabalho já há 15 anos na área da saúde, né? Eu era técnico de enfermagem, trabalhei em farmácia também até antes da enfermagem. E eu trabalhei como técnico de enfermagem num pronto-socorro, onde eu fazia muita triagem, né, de muitas pessoas. E nessa triagem eu identificava já ali naqueles prontuários que 85% daquelas pessoas que procuram um pronto-socorro, elas não deveriam procurar um pronto-socorro. Elas deveriam procurar um profissional da psicologia. Olha, tá vendo? É verdade. Eles passam no médico, e até tinham médicos que bastante evoluídos naquela época lá que eu trabalhava, e hoje a medicina ela está muito evoluída, né? Está crescendo muito essa questão de olhar a saúde de uma forma diferente, não só olhar só a doença, né? Só parte física. E eles já falavam que as pessoas não eram para estar ali procurando aquele atendimento de emergência. Por quê? Muitas das vezes eles queriam um atestado médico, porque o trabalho é muito chato, é muito degradante, né? Brigou com alguém em casa, família, com a família, e aquilo mexeu com o psicológico dela, e ela ficou abalada emocionalmente, mexeu com o sistema imunológico, ela teve um problema. Então ela fica dentro de casa com um problema, ela fica dentro do trabalho com um problema, e as pessoas elas não vão saber como sair disso. Elas precisam procurar um especialista da psicologia. E a depressão hoje está sendo um dos motivos, né, maiores aí de doenças, né, que vem crescendo cada vez mais nessa questão, desde a área da parte infantil, inclusive. Sim, né? a depressão hoje acomete qualquer pessoa em qualquer idade. Inclusive, muitas crianças têm sofrido com depressão, o que é um absurdo nós pararmos para pensar que as crianças teriam todas as condições de serem felizes, né, no desenvolvimento delas. Então, a depressão é uma coisa muito séria e tem acometido cada vez mais pessoas. O pânico também é uma coisa muito séria.
os distúrbios da ansiedade também têm interferido muito no comportamento das pessoas e no físico dessas pessoas. Então, eu percebo que nós estamos caminhando cada vez mais para sermos uma sociedade cada vez mais doente, né? Do ponto de vista Se não emocional buscarmos e os profissionais, Sim, né? sim, Se não perfeito, buscarmos os é isso profissionais, né? Por isso a Ah. importância dessa multidisciplinaridade, dessa interdisciplinaridade, Aham. justamente para quê? Para tratar os vários aspectos da saúde de uma pessoa. Porque, como a Organização Mundial de Saúde disse, né, a qualidade de vida é você poder estar bem em todos os aspectos da sua vida. Então, do ponto de vista espiritual, emocional, físico, social, e para isso os profissionais de várias áreas colaboram justamente para que você possa atingir esse equilíbrio e essa qualidade de vida. Isso mesmo. Então, eu acredito que, embora nós estejamos caminhando para uma sociedade mais doente, ao mesmo tempo, os novos profissionais que têm chegado vão colaborar para que no futuro essa realidade se modifique muito. E nós aqui no programa, né, Dr. Gleison, queremos fazer justamente isso, alertar as pessoas para que realmente isso aconteça de fato, né? Para que certeza, vocês Liliana. realmente busquem esses profissionais. Então, nós temos aqui o Teco Martins também, que ele estava discutindo também nos bastidores com a gente a importância, né, dessa disciplinaridade aqui, desse programa, dessa integração. Queria que você colocasse a sua opinião aqui a respeito disso, Teco. Bom, eu trabalho com atividade física, então, em linhas gerais, tentando ser o mais simples possível e básico possível. O meu trabalho é melhorar o condicionamento físico dos meus alunos para que eles possam encarar a vida de uma forma melhor, né? Então, o desenvolvimento físico, a melhora do desenvolvimento físico, das capacidades físicas, vai fazer com que essa pessoa encare o dia a dia dela de uma forma melhor, desde a própria rotina física do trabalho, né, os desafios de ficar sentado numa mesa, ter que se deslocar, ter que ficar dirigindo um carro, e o estresse também emocional, psicológico, vinculado à vida que essa pessoa tem. Então, a atividade física, o trabalho do treinador ali é para aparelhar essa pessoa para encarar a vida de uma forma melhor. É muito importante, considerando esse aspecto da reflexão do que é saúde, né, o que a Olga falou, de trazer esse aspecto social, emocional e físico. Eu acho que, além da pessoa que está tentando melhorar o comportamento dela, o estilo de vida dela, buscando a melhora da própria saúde, ela tentar percorrer nos profissionais adequados para cada problema, acho que é importante nós, profissionais, termos um canal de comunicação entre um e o outro, para poder perceber, né, aonde é o momento do Gleidson trabalhar, da Olga trabalhar, do meu trabalho, e também poder passar, né, liberar essa pessoa para o outro profissional. Sim. E ter acompanhamento, né? Não é só simplesmente deixar na mão do outro o problema, né? Sim. De você estar indicando, mas você poder estar acompanhando também se houve realmente um resultado, se houve melhora, de você dar aquela atenção para você ver se realmente aquilo que você está fazendo também está indicando, também está trazendo resultado para a pessoa, né? Eu acho que o profissional, não só com a pessoa que eu trabalho, né, de poder dar orientação, mas eu também, quando eu tenho um canal de comunicação com uma psicóloga, com um terapeuta, com um quiroprata, eu consigo entender, ter um pouco mais de empatia com a pessoa que eu trabalho, entender o fundo daquele problema e dar o encaminhamento que eu acredito ser necessário para atingir o que se busca, que é esse equilíbrio entre social, emocional e físico. Então, a relação de interdisciplinar, no meu ponto de vista, ela não é só com a pessoa que usa o serviço, mas é em quem oferece o serviço também. Eu acho que os profissionais, a gente tem que ter mais uma cultura de rodas de bate-papo, de convívio. A sorte que eu vejo na atmosfera, no mundo que eu vivo, é que a gente tem um número de pessoas de diferentes origens. Então, eu tenho alunos psicólogos, eu tenho alunos médicos, e num bate-papo informal, a gente consegue
criar essa cultura, esse convívio, esse bate-papo em prol da saúde das pessoas que ali frequentam a academia. Mas é algo, é uma cultura que a gente tem que adquirir. É um desafio, né? Eu acredito que seja um desafio de todos nós aqui, eu queria né? até colocar também, Liliana, o pessoal que está presente aqui, nas minhas avaliações, o primeiro contato que eu tenho no meu consultório, o primeiro formulário que eu preencho com o paciente é um entendimento de como que está a saúde dele no completo, né? Então, eu tenho um campo lá onde eu vou avaliar, fazer algumas perguntas para entender um pouco do aspecto psicológico, um pouco da atividade física, se ele já procurou um profissional da psicologia, se ele faz uma atividade física, se ele já procurou um nutricionista, se já passou com um nutrólogo, para eu poder entender por que essa estrutura, que é a coluna, né, ou outras estruturas mecânicas do corpo dele, não estão se adaptando, né, ao espaço que ele está vivendo. Então, Porque o nosso corpo nada mais é do nem que todo isso. médico, né, nem todo profissional é assim. Eu, por exemplo, tive a infelicidade de ir num ortopedista morrendo de dor. Simplesmente, ele nem sentei no consultório, ele já foi diagnosticando lá o que ele queria, nem olhou nos meus olhos, nada. E falou assim, ó, você toma isso daqui e tal, não sei o quê. Era remédio manipulado, quer dizer, eu sabia que ele ia ter comissão por isso, né? Então, quer dizer, eles estão mais preocupados com isso, né? Quer dizer, ele nem sequer fez nenhum um exame físico para saber aonde que estava a minha dor, nem nada. Simplesmente ele só indicou o remédio e ponto final. Quer dizer, você acha que eu vou ter segurança de comprar um remédio, tomar um remédio de um médico que nem olhou na minha cara? Entendeu? É Isso complicado acontece isso, né? e é testemunho de muito paciente hoje em Exatamente, dia então. no consultório. Eles falam Então, que... nem sempre tem toda essa investigação de você querer Exatamente. realmente ir a fundo no que o seu paciente está buscando, Em né? todas as profissões vão ter os buscar saúde. profissionais que... os maus profissionais, né? Então, a gente precisa procurar profissionais importantíssimo isso, né? especialistas, né? E essa parte da avaliação que eu faço no consultório é muito legal, porque eu entendo quando que eu preciso encaminhar ele para um especialista porque eu não vou conseguir tratar o problema que ele tem emocional, né? Ele precisa de um psicólogo. Eu não vou conseguir fortalecer a estrutura mecânica do corpo dele ali dentro do meu consultório. Não, eu preciso de um profissional da educação física, né? Eu preciso de um nutrólogo, um nutricionista que adeque ali a alimentação dele, faça uma alimentação balanceada, que não falte nutrientes no corpo dele, para que ele tenha uma saúde bem estruturada, né? Então, a gente precisa de todos esses profissionais sempre trabalhando, né? Henrique, o que você está achando dessa conversa? O que você concorda, o que você discorda, Vai lá, Henrique, pela sua com você. experiência? Eu particularmente, venho de uma escola que sofri muito com a falta da área multidisciplinar, né, da integração das áreas em relação à medicina, né. Eu sou um ex-esportista de alto rendimento e, num dado momento de alto índice de treinamento, era treino, ponto final e acabou, e não tinha nada em paralelo que dava subsídio para uma área psicóloga, para um tratamento fisioterapêutico, um alinhamento, até mesmo as bases nutricionais e alimentação que fazem parte de um desempenho atlético, né? Hoje em dia, eu como profissional da área, assim como o Dr. Gleidson, eu procuro avaliar o que aquele cliente está querendo quando ele chega no meu estabelecimento. E uma das coisas principais que eu começo a observar é a parte da emoção, né? A parte mais, não somente física, mas o porquê que você está vindo até aqui. Você é praticante de atividade física? Eu sou, mas por que você está buscando esse tipo de modalidade? Falta de motivação. Então, em relação a esse aspecto emocional, as pessoas elas devem se enquadrar para praticar qualquer tipo de atividade física, principalmente para promoção de saúde, dentro de algum lugar ou de alguma modalidade que ela goste. Sim. Então, ela tem que ter o prazer de praticar aquilo. Isso é o principal, seja qualquer modalidade que seja. Tem motivação, tem que né? ter prazer, né? A motivação tem que partir daí. Em segundo momento, o aspecto social, ela estar bem no ambiente em que ela está praticando aquela atividade física, vai fazer com que ela perdure ali dentro. E aí, consequentemente, nós treinadores vamos ter a possibilidade de aplicar o nosso trabalho. E, consequentemente, conhecer aquela pessoa, né? Coletar algumas informações e aí sim encaminhar para algumas outras áreas que sejam necessárias para dar andamento ao tratamento mais aprofundado que aquela pessoa precise ou não. E hoje está acontecendo um pouco mais avançado esse tipo de situação. A gente tem que muito evoluir ainda, obviamente, né?
Com certeza. Mas já existe isso dentro de um grupo seleto de treinadores, que são aquelas pessoas, né, que gostam de se aprofundar na profissão, que estudam um pouco mais, que gostam sempre de estar aprendendo e preservam, logicamente, que todas as áreas que integradas, de forma integrada, vão favorecer o desenvolvimento daquele ser humano. Eu acho que isso é o princípio de tudo. Então, os pilares, né, que fazem parte do bem-estar, o emocional, o social e o físico, muitas vezes ele não começa estritamente pelo físico, né? Ele começa muito pelos outros pontos, pelo emocional e pelo social, para aí sim você fazer alguma modificação física naquela pessoa. A pessoa chega lá dentro, isso aí emagrece? Cara, peraí. Tem muita coisa para você alterar, tem muita coisa para você melhorar, tem muita coisa para você evoluir antes de Eu só quero atingir fazer esses mágica, O pré-requisitos, pessoal né? que é mágico. Henrique, o que que fez exatamente. você assim, atuar dentro dessa área, né, na área física? O que que te motivou a isso? Iniciar esse trabalho aí? Na verdade, desde pequenininho, né, desde da minha idade infantil, eu sou envolvido no esporte. Meu pai envolvido com futebol, jogava bola, e eu era meio sapeca. Meio? Fazia algumas acrobacias quando fazia gol, e isso foi me atraindo um pouco para a parte Olha. acrobática da coisa. Então Olha eu que migrei coisa. para a ginástica olímpica, Sim, atual ginástica artística, né? sim. Então eu tive uma vivência de alto rendimento dentro da ginástica olímpica, que naquela época a ciência do esporte não era tão avançada quanto hoje. Então eu sofri um pouco com as bases de treinamento que eram aplicadas naquela época e que hoje é muito mais evoluída do que naquele momento, entendeu? Né? Então, desde então, envolvida nessa área de performance, fui me apaixonando pelo esporte, sempre tive envolvido com saúde, atividade física, esportes de alto rendimento, faculdade de educação física, pós-graduações, e esse era o meu mundo. Consequentemente, sempre fui apaixonado em fazer com que as pessoas melhorassem a sua qualidade de vida e saúde por intermédio da prática de exercícios físicos. Você recebe muitas pessoas assim com lesões, né, de trabalhos mal feitos assim em outras academias ou com outros profissionais? E como você lida com isso? Recebo várias características de pessoas. Chegam pessoas lesionadas, sim. Uhum. E a nossa ferramenta, muitas vezes, é interpretar qual o índice de lesão, qual o grau inflamatório disso e recomendar um especialista antes de você conduzir qualquer coisa, né? Uhum. Então, a análise das características dessa lesão é muito importante, né? Porque, assim, as pessoas muitas vezes chegam, aquela pessoa me machucou, ou aquela modalidade machuca, ou isso aqui é muito intenso, quando, na verdade, a conduta até mesmo do praticante, em conjunto, obviamente, com maus profissionais, podem ser o fator ocasionante dessa lesão, né? Uhum. Eu achei bacana que o Henrique veio participar, Lili, até porque o Henrique passa comigo lá, né? Ele passa para fazer as manutenções preventivas dele lá, da estrutura mecânica. Legal. E ele tem bastante, ele já teve algumas lesões lá, né? Decorrente de toda essa vivência dele com o esporte, né? Tá vendo? E ele tem propriedade para falar porque que existe hoje em dia esse tabu, né? O pessoal fala de CrossFit, o pessoal acha que é uma atividade que vai lesionar, né? E, na verdade, isso está errado, né? Eu queria até que o Henrique colocasse um pouco O também que é sobre esse isso. CrossFit, na verdade, né? Porque tem muita gente que ainda Tem não o pessoal entende que- bem, porque é muito o CrossFit, novo isso. o CrossFit ele é uma modalidade, ele é uma ferramenta para você promover saúde e qualidade de vida por intermédio da prática de exercícios físicos. Esse é um dos pontos principais. Só que em relação à sociedade, a informações, ela não tem tanta propriedade ou o pessoal não tem tanto conhecimento do que é essa modalidade. E, consequentemente, as pessoas elas acabam tendo um certo paradigma em relação a posso praticar CrossFit? Todo ser humano pode praticar CrossFit. Hoje a gente tem CrossFit para adaptados, existem N adaptações que você promove dentro de um treinamento. Só que a intensidade agregada ao CrossFit ficou algo meio que estereotipado, onde a gente, consequentemente, fica bloqueado em relação a alguma pessoa que, mas é muito intenso para mim. Então. Uma Calma. ótima explicação essa, né? É verdade. Calma, a modalidade, ela sofre quando você está lidando com profissionais credenciados, profissionais aprofundados e que sabem o que estão fazendo, você tem um processo gradativo de implemento daquela modalidade, daquela atividade. Não é porque você está chegando hoje dentro de um centro de treinamento que desenvolve a modalidade CrossFit que você vai trabalhar em alta intensidade. Lógico, Certo? Então você primeiro vai
privar pelo incremento das suas habilidades motoras, da sua coordenação motora, da sua técnica, para então você começar a conhecer o seu corpo e, consequentemente, evoluir a intensidade futuramente. O pessoal acaba comentando, né? Falar, mas o CrossFit veio de treinamento militar, né? Então é pesado para mim, né? Vai ser complicado. Como que eu vou fazer para fazer aqueles movimentos lá e o peso é em excesso e não tem nada disso. Você precisa de um profissional que conheça exatamente o que ele E está vai fazendo. saber a dosagem certa, né? Exato. Com certeza, a aula, a modalidade de um CrossFit, para que todos entendam, ela tem normalmente 3 partes. A parte do aquecimento, a parte técnica e o WOD, que é o Workout of the Day, uma tarefa do dia. Em cada uma dessas partes, o treinador ele gerencia as explicações dos movimentos que compõem cada parte e promove adaptações para pessoas que estão chegando naquele momento, né? Então, em cada momento do treino, você atende uma demanda de atletas que estão mais desenvolvidos e absorve aquelas pessoas que estão também iniciando. E o mais legal de tudo, o contexto social, Teco gosta também de trabalhar bastante com isso, o contexto social dos nossos alunos mais desenvolvidos favorece a evolução daquela pessoa que está chegando. Então, o aspecto social dentro de um grupo, quando ele tem uma empatia, quando ele se posicionou, quando a harmonia do ambiente é legal, e eu falo muito dentro do nosso centro de treinamento, tudo é o equilíbrio. Não adianta a gente, consequentemente, só treinar. Calma. Né? Senta aqui, vamos tomar um café, E é um vamos desafio conversar, cada vamos se dia, né? divertir, Eu acho que é vamos aquela coisa sorrir, de se né? E o enfrentar. ambiente se torna agradável. Exatamente. Né? O TEC também desenvolve um trabalho com essas características em relação à aplicabilidade da nossa metodologia, da qual a gente não pensa só em índices de alta intensidade, competições, nada disso. Né? Pessoal, uma outra vertente. O Henrique e o Teco, né, eles são proprietários dos CrossFits aqui de São Caetano e aqui 198 aqui em Santo André. E a gente trouxe eles aqui porque eles têm uma grande quantidade de atletas, né, de alunos que estão dentro do box deles. Né? Então, são boxes que têm uma visibilidade muito grande aqui na região do ABC. E eles têm essa visão, né, exatamente, são pessoas extremamente competentes para estar falando o que eles estão falando aqui a respeito do CrossFit e da atividade física, musculação. Agora, doutora Olga, você acha importante o trabalho, essa disciplinaridade ser feita desde a época infantil? Por exemplo, a criança já começar a praticar esportes desde pequena, de cuidar desse emocional, às vezes ela sofre algum trauma desde pequena, né? Coisa que vai perdurar a vida inteira e às vezes, né, passa a vida inteira sofrendo, sendo que coisas podiam ter sido resolvidas muito antes, né? O que eu observo hoje em dia é que, em geral, os pais, quando eles levam uma criança para o consultório psicológico, é porque o desempenho dela na escola está ruim. Quando eles colocam uma criança para fazer uma atividade física, é pensando em competição, pensando em que ela se destaque de alguma forma, ou porque ela está gordinha. Dificilmente eles colocam a criança digamos, para a participação de um esporte, seja ele qual for, que colabora para essa sociabilidade. Eles podem falar muito melhor do que eu sobre essa questão, mas a atividade física é muito importante. Eu estava vendo um filme chamado O Quarto de Jack, não sei se vocês já viram, que concorreu aí uma série de prêmios. A criança trancada dentro do quarto com a mãe estimulava essa criança a fazer atividade física. Dentro daquele cubículo, corre para lá, pula, desce, agacha, levanta. Ou seja, a atividade física, para a criança, principalmente, ela é fundamental, faz parte do desenvolvimento físico e emocional dela, para ela começar a aprender a ter coordenação motora, para ela poder ter noção do tamanho do corpo dela, noção de espaço. Tudo isso é fundamental para o desenvolvimento dela. Então, os pais deveriam estimular que as crianças fizessem uma atividade física, claro, desde, como eles bem disseram, fazendo alguma coisa que a criança goste, não aquilo que os pais consideram que é legal para ela. Então, alguma coisa que a criança realmente sinta empatia, sinta prazer e motivação em fazer. Mas estimular desde criança. Isso também colaboraria para diminuir a tensão que a criança passa no dia a dia e automaticamente evitar uma série de problemas emocionais lá na frente. Porque muitos dos problemas emocionais são causados e não são tratados justamente porque a criança ela não tem a maturidade para entender
e muitas vezes porque ela está tensa acima do normal. Então, se ela descarregasse essa tensão excessiva, ela encararia um problema, digamos, de uma maneira muito mais leve do que ela encara quando ela está com uma tensão exagerada. Muito bem. Olha que legal isso que a doutora Olga está falando. Tanto o Teco como o Henrique, eles também fazem um trabalho direcionado para crianças, né, no CrossFit. Até o Henrique, acho que iniciou um trabalho, né, o Cross Kids, né, Henrique? Você pode falar um pouquinho a respeito desse trabalho, como que funciona? Em relação à prática de atividade física na idade infantil, é algo fabuloso, né? É o momento que a gente está desenvolvendo as nossas habilidades motoras, período de formação, coordenação motora, e esses estímulos são fabulosos. E atualmente a gente tem índices de obesidade infantil extremamente altos, Sim. né? Então é de extrema importância cultivar hábitos saudáveis desde a idade infantil, né? Com certeza. O desenvolvimento que a gente faz dentro do box é algo que a gente priva por desenvolver as habilidades motoras, coordenação motora, por intermédio de ações lúdicas esportivas, né? Essa é a ideia principal do projeto, onde a gente trabalha contextos sociais agregados a essa criança para ela realmente extravasar um pouco, de maneira divertida, mas também ela aprende a interagir com o grupo, a se sociabilizar, a ganhar, a perder, a dividir, né? A se unir e fazer uma tarefa em conjunto com uma outra criança. Então, estimular isso desde a idade infantil é de extrema valia para que a gente tenha pessoas adultas ou que a gente consiga perdurar esse hábito saudável, né, que é de extrema importância para manter o equilíbrio no ser humano a partir do momento do desenvolvimento dele. Perfeito, acho que é sensacional. Bom, a gente está aqui discutindo, Dr. Gleison, e o tempo passa, né? A gente não percebe, mas você vê o quanto Com é certeza. importante, quanto vai ser importante esse programa para a gente o trazer tema é essas muito discussões, importante. né? Esses temas que a gente vai trazer são Uhum. temas muito importantes, né? A gente vai trazer sempre profissionais com nível de especialidade do Conhecimento, Teco, né? né? O conhecimento, Muito experiência. Teco, o Henrique, a doutora Olga são profissionais em excelência em cada área, né? Exatamente. Então a gente quer trazer essas informações especiais aí para a população, que são essenciais, né, para a saúde da população. Bem, a gente vai se despedir, então, do nosso programa, da estreia desse programa 100% Saúde, deixando as considerações de cada um dos nossos convidados especiais dessa tarde de hoje, começando pela doutora Olga, por favor. Parabéns pela iniciativa. Eu vejo um programa já com muito sucesso, né? Porque é o que todo mundo quer. Todo mundo quer ser feliz, ter saúde, viver bem, ter qualidade de vida. Com E eu certeza. acredito que esse é o caminho desse programa. Então tem tudo para dar certo. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Muito obrigada por me permitir fazer parte dessa vitória. Né? Passa o seu contato, por favor, doutora Olga. Quem quiser entrar em contato, meu site www.olgatessari.com. olgatessari.com. Lá tem quase 1000 páginas, tem testes, textos, vídeos, enfim, para você se conhecer melhor e entender um pouco melhor o que são os problemas emocionais, apontando caminhos para resolvê-los. Olha aí, pessoal, vamos acessar lá para ter um pouco mais de informação. O site Ajuda Emocional também tem? Também. Pode Ser o www.ajudaemocional.com. São os dois. Divulgamos ele, então tá bom. Teco, fala Teco, um por pouquinho. favor. Obrigada pela tua presença hoje. Obrigado, Teco. Tomara que o programa tenha várias edições, né? Eu acho que a proposta é tentar provocar reflexões para mudança de comportamento, Com né? certeza. Que todo esse bate-papo possa provocar um pouquinho, cutucar um pouco as pessoas no sentido de rever a própria vida e passar a ter uma atitude mais saudável em todos esses campos que a gente abordou. Quem quiser conhecer o CrossFit, estiver em Santo André, eu tenho trabalho associado em 2 unidades aqui em Santo André. Uma é na CrossFit 198, que é no bairro Jardim, e a outra é na CrossFit Mood, que é no bairro Campestre. Se você não estiver em Santo André, estiver em São Caetano, tem a do Henrique. Ou em qualquer outro lugar, é só entrar no site da CrossFit Mundial, que é o crossfit.com. Ele tem uma área de mapas, e aí vai dar as CrossFits que estão perto do lugar que você mora. Isso aí, nós estamos aí ao vivo para o mundo inteiro, né? Então,
com certeza deve ter uma CrossFit perto da tua casa, Com né? certeza. Assim, hoje o Brasil é o terceiro maior mercado de crossfit do É isso mundo. daí, olha. Só fica para Olha que trás legal. dos Estados Unidos e do Canadá. Nosso país é sensacional, né? E com certeza vocês voltarão, né, novamente, Só fazendo chamar. parte desse grupo aqui que a gente vai Com falar certeza muito vamos ainda. Depois, convidá-los mais vezes. especificamente do trabalho de cada um, para a gente poder conhecer um pouquinho melhor, Legal. viu? Henrique? Perfeito. Vai lá, Henrique. Parabenizo a atitude, bem bacana. A gente está cultivando um pouco mais em relação a esses aspectos das áreas multidisciplinares, a falar mais a respeito de saúde, mais a respeito de prática de atividade física, das questões que envolvem a saúde mundial global. E, como o Teco disse, a modalidade CrossFit, a gente está em São Caetano do Sul, ele está em Santo André, e já deve perceber um pouquinho diferente em relação à modalidade, né? Isso. Juntos somos mais fortes, entendeu? Isso Nós daí. não somos concorrentes, né? Isso mesmo. A gente procura, de certa forma, levar ao mundo uma modalidade que é excelente e ela é palpável a todos, todos têm condições de praticar, tá? Quem quiser conhecer um pouco sobre os programas de CrossFit, para jovens e adultos, e também o CrossFit Kids, que a gente desenvolve lá na CrossFit São Caetano. A gente tem aí o site www.crossfitsãocaetano.com.br e no número de telefone 4221-5205, repetindo, 4221-5205, para você obter mais informações. Estão todos convidados. Espero que aproveitem bastante as pautas dos próximos programas. Dr. Gleison, suas Muito obrigado, considerações Henrique. finais agora, né? Bom, pessoal que quer conhecer um pouco mais da quiropraxia, quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um consultório aqui em Santo André, fica na rua Padre Manuel de Paiva, número 181, fica aqui no bairro Jardim mesmo. Eu estou bem localizado na frente do CrossFit 198, hein? Passa lá no CrossFit, conhece o CrossFit lá, faz uma aulinha e depois vem passar comigo Isso para uma mesmo, avaliação. tá tudo perto aqui, ó. Né? O meu contato Aproveita é o dia que a doutora Olga também está aqui em Santo sim, André, sim, né? por favor, doutor Olga, vai visitar, sim, vai visitar lá o consultório, você vai gostar bastante, vai gostar do box do Teco, é sensacional o box do Teco. E o box do CrossFit São Caetano, também já fui lá visitar lá, é coisa sensacional, de outro mundo, vocês precisam conhecer. Muito bacana. E meu contato é o 97441-3582, me chama lá no WhatsApp, eu vou explicar para vocês como que funciona toda essa avaliação mecânica da quiropraxia. Se vocês não conseguirem ter acesso a Santo André, eu vou ajudar vocês a encontrar um bom profissional aí o mais próximo da sua residência. E acessem o site da Associação Brasileira de Quiropraxia, que é a única associação aqui no Brasil que é afiliada à Federação Mundial de Quiropraxia, que está credenciada com a Organização Mundial da Saúde. Então, procura esse site, é www.quiropraxia.org.br. www.quiropraxia.org.br. Vai ter um link lá no site, quando você abrir, encontre um quiropraxista. Vai aparecer lá o mapa do Brasil, você vai ter lá todos os estados, cidades, vão ter pastas com todas as cidades aí que você vai conseguir encontrar um quiropraxista. São os profissionais que estão realmente credenciados, certo? São todos os profissionais que estão credenciados com a Associação Brasileira de Quiropraxia, que é filiado à Federação Mundial de Quiropraxia e à Organização Mundial da Saúde. Então, não procurem outros profissionais que falam que faz quiropraxia, quiropata, massagem de estalos. A quiropraxia não tem nada a ver com isso, pessoal. Procurem profissionais. Não, vamos quebrar todos esses tabus aí Exatamente. todos. Bom, gente, eu tenho que agradecer a presença de vocês convidados, fazer parte desse novo projeto da emissora UpTV, juntamente aqui com o Gleidson Cunha, que veio com essa ideia e realmente uma ideia que vai dar muito certo, com certeza, porque a UpTV acredita nisso, né? Ela está apostando na saúde, na educação, na cultura, na saúde e vem fazendo grandes projetos aqui na emissora, na área de empreendedorismo, enfim, a gente vem investindo em uma grade de programação com conteúdo de qualidade, né? E queremos que você faça parte disso, sim. Se você quiser estar entrando em contato com a gente, dando sugestões de pauta, querer participar desse programa, participe@uptv.com.br. Está aí o contato para a gente poder se comunicar e você contribuir com esse projeto novo, né, Dr. Gleison? Com certeza, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês aí, pelo site, né? Acessem. A gente vai estar disponibilizando depois o vídeo do programa. Isso compartilhem, mesmo. porque as pessoas precisam entender que a saúde ela acontece e você precisa ter informação para que isso aconteça. Você precisa de profissionais
em excelência, que entendem, né, dentro da sua área o que as pessoas precisam para ter saúde. Isso mesmo, o programa vai de terça-feira, às 15 horas, para que você possa estar acompanhando. E convido agora os meus convidados para um brinde especial aí nos bastidores aí. Deixamos aqui o nosso grande abraço aí a todos vocês que acompanharam o programa 100% Saúde. Até Um mais. abraço, Beijo. até mais, obrigado.